meu nome é Cândida Silva, sou professora na EPA Alemão, uma escola profissional em Portugal, e o tema que me traz aqui hoje é suporte ao empreendedorismo. Vou tentar também passar um pouco da minha experiência como professora na área deste empreendedorismo. No panorama económico global, todos temos a certeza que o empreendedorismo tem feito a diferença. Tem sido um motor de mudança e de ajuda de saída da crise. Mas o que é ser um empreendedor? Um empreendedor é um indivíduo que tem ideias inovadoras e criativas. Não é isso só. Um inovador, um empreendedor tem que ter ideias criativas, inovadoras, mas tem que passar do desejo, do sonho à concretização. Tem que abrir o seu negócio, tem que concretizar as suas ideias, senão não é um empreendedor. Estou certa? Ok. O que vos vou falar agora é um pouco o que ele tem que ter mais, para além de ser criativo, inovador, mas para concretizar a sua ideia precisa de outras ferramentas. E quais são essas ferramentas? São várias, mas eu enumerei 5 que considero muito importantes. São elas: energia, autoconhecimento, conhecimento do setor, liderança e empatia. Todas muito importantes, há mais, mas estas considero muito importantes. Vamos ver cada uma delas. Energia, mas quando falamos aqui de energia? Energia tem a ver com o tempo e o esforço que o indivíduo pretende despender no seu negócio. Ele tem que se questionar desde já. Esta vai ser a minha atividade principal? Eu vou depender financeiramente disto? Eu estou disposto a abdicar do meu tempo de família, dos meus hobbies, para a minha empresa? Se a resposta a estas questões for negativa, está condenado ao fracasso. Na minha opinião, eu penso que há que abdicar de muita coisa. Um empreendedor tem que abdicar, tem que ter paixão por aquilo que faz. E ao ter paixão, vai ter esforço e vai dedicar tempo. Falemos agora de liderança. Um líder é aquele que é capaz de saber transmitir a sua ideia de negócio, mas mais do que isso, ele tem que ser motivador, tem que motivar a sua equipa, tem que envolver todos no negócio, porque senão não vai correr bem. Para além de os envolver, ele tem que saber a cada momento, tem que conhecer os seus colaboradores, tem que tentar resolver. O ser líder pode ser inato, mas também se aprende. E é disso que vamos falar a seguir. Todas estas características ou são inatas ou são adquiridas. Há que trabalhar nelas. E se trabalharmos nelas, vamos ser empreendedores. Toda a gente é capaz de o ser, desde que trabalhe. De seguida temos o autoconhecimento. A forma como a pessoa se vê a si própria e vê o mundo que o rodeia pode fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso do projeto. Ter a noção de que tem autoconfiança, tem habilidade para o negócio, conhece perfeitamente o negócio, sabe arriscar, sabe identificar os riscos e depois tem que se gerir por valores e atitudes. E tem que pensar em pôr esses valores morais e éticos, implementá-los na sua empresa. Porque sem isso, uma empresa que não tenha à partida um grande líder que se guia por ética e valores morais corretos de acordo com a sociedade onde está inserido, certamente que não vai ser uma empresa de sucesso. Evidente que para abrir um negócio tem que ter conhecimento do setor, tem que ter paixão por aquilo, mas tem que ter conhecimentos. Tem que saber quais as tecnologias a aplicar, tem que saber a legislação a aplicar no setor, no seu país, tem que fazer estudos de mercado, tem que ver como vai fazer o marketing e a publicidade da sua empresa. Portanto, estes conhecimentos ele tem que estudar, tem que adquirir estes conhecimentos através de muito estudo e perceber que todos eles são importantes. A falha de um vai ser o fracasso. Por fim, a empatia. A pessoa que não consegue relacionar-se com os outros,
não pode ser líder, não pode ser dono de uma empresa, não vai ter sucesso, porque a forma como se relaciona com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a sociedade no geral, uma forma correta de se relacionar, criar esta empatia, vai fazer a diferença e o sucesso. O que eu digo aqui, eu sou professora, e o que é que isto diz? Algumas destas habilidades são inatas, as outras podem ser adquiridas. E como é que se adquirem estas habilidades? Através de estudo, muito estudo, treino e paixão. O estudo pode ser através da escola, da educação formal ou da educação não formal. A pessoa que tem vontade, que tem ideias e que quer concretizar, pode ela própria começar a estudar por si. Há imensa informação, chamamos isto de educação não formal. Ou então na escola. E na escola eu posso dar-vos a nossa experiência. Nós estamos numa escola profissional, de ensino secundário, e ao longo dos 3 anos de curso, nós educamos para o empreendedorismo. Os nossos alunos têm formação e têm experiências. Começámos no primeiro ano com experiências muito pequeninas, eles criam projetos na área social. O segundo ano já projetos mais elaborados na área social, mas também na área já económica, na área do negócio. E por fim, terceiro ano eles apresentam um projeto na área do seu negócio e dali passam para as incubadoras. Quando saem da escola, eles vão, os que pretendem, nem todos, mas os que têm ideias, os que partem do início e têm as tais ideias inovadoras e criativas, os que são empreendedores, passam para as incubadoras, estão ali 2 ou 3 anos e seguidamente criam a sua empresa e tornam-se empresárias de sucesso. Alguns, nem todos, porque isto não é tudo a 100%, mas a maioria torna-se empresários de sucesso. Portanto, ser empreendedor não nasce connosco. Algumas das características já nascem connosco. As outras estudam-se, trabalham-se e com muita paixão chega-se lá. Se quiserem saber mais sobre o tema, tem aqui as referências onde fomos buscar a informação. E muito obrigada por me ter ouvido.